É. O Arnaldo, no caso do São Paulo, a questão é, o Carpini deve mexer no time que venceu o Corinthians? E o que está dentro dessa história de você mexer num time que acaba de liquidar com um tabu? É fácil para ele fazer isso, não? Não, não é. O Carpini talvez seja o grande personagem dessa decisão. Eu concordo com o Trajano que a principal atração é a presença das duas torcidas. Concordo com o Juca em relação à importância maior para o São Paulo, enfim, né? Mas eu acho que talvez o grande personagem desse confronto é o intruso, é o mais recente deles, que é o Carpini. E acho que a gente não conhece direito o Carpini ainda, sendo bem sincero, né? Ele tem 3 semanas de trabalho, pouco mais, o Abel tem 3 anos de trabalho. E a gente ainda não sabe se ele é daqueles que insiste numa escalação depois de uma grande vitória, ou se escala um time de acordo com o adversário, independentemente da partida anterior. E vamos combinar, hoje, enfrentar o Corinthians é uma coisa, mesmo em Itaquera, enfrentar o Palmeiras é outra coisa. E eu acho que o São Paulo, em Itaquera, tabu à parte, mostrou muitas fragilidades defensivas. Eu entendi desta forma. Se os mesmos erros cometidos em Itaquera forem cometidos, né, em Belo Horizonte, no Mineirão, São Paulo perde o Palmeiras. O Palmeiras não costuma, digamos, perdoar. E aí a sua pergunta eu entendo, porque é um dilema considerável. Se ele mexe num time que quebrou o tabu e o time perde, vai estar tudo nas costas dele, né? Se ele não mexe e o time perde do favorito Palmeiras, não tem tantas sequelas no trabalho dele e na continuidade dele. Agora, esse jogo não vai diluir uma outra questão que acompanha ele desde o início, desde a sua chegada, que é essa lida com jogadores grandões, digamos assim, e a impossibilidade de colocá-los juntos ao mesmo tempo. Né? A gente está lá com a questão sempre do Rames Rodrigues aqui, o Juca talvez tenha acompanhado, o Trajano falou antes mesmo de começar a temporada, para que ter o Rames Rodrigues? Não adianta nada, só dá problema. Até agora o Rames Rodrigues não jogou, mas não só o Rames Rodrigues, juntar Luciano, Lucas e Caleri no mesmo time não é simples. O Carpini está tentando. Uma coisa é juntá-los contra o Santo André, outra coisa é juntá-los contra o Corinthians, né? E outra coisa é juntá-los contra o Palmeiras. Isso nem o Dorival também teve grande sucesso nessa empreitada. E não juntá-los significa deixar, eventualmente, mais um grandão de fora. Por um técnico novo, tudo é muito intrigante, desafiador, né? Eu acho que o São Paulino vai conhecer o verdadeiro Carpini a partir da escalação contra o Palmeiras desse domingo. Qual é o estilo Carpini? Se ele é mais estilo Dorival, em termos de composição de grupo e de relações, ou se ele é o estilo mais Ceni, que, olha, não importa o que os caras vão pensar, eu não vou repetir o meu time, vou montar meu time de acordo com o adversário. Talvez ele fique no meio termo, que talvez para ele seja a melhor opção nesse momento. Ô, Mauro, muitas coisas aqui. Primeiro, sobre essa história do Carpini, né? Tá nas costas dele uma decisão que é grande para ele, né? O cara acabou de chegar, ele mexer no time, mexer com um time que tem algumas estrelas não é tão simples. Do outro lado, o Palmeiras está mais simples. Talvez o título vale menos para o Palmeiras. O Abel até falou, né? Não, ele conhece muito mais de mim do que eu dele, disse o Abel depois do jogo contra o Bragantino, que é uma verdade absoluta. E também essa história das duas torcidas. Você que entende bastante de torcida, teremos finalmente duas torcidas de times de São Paulo em Minas Gerais, não em São Paulo. Desde 2016 que isso não acontece. O que parece até algo feito para dar problema, né? Parece até de propósito, porque não pode ter duas torcidas em estádios de São Paulo, mas pode ter as duas torcidas viajando de São Paulo para Belo Horizonte.
ou seja, a possibilidade, mesmo com as organizadas saindo, como está programado, em horários diferentes, e com locais já estabelecidos onde ficar na chegada a Belo Horizonte, você vai ter uma quantidade de torcedores de organizado ou não que vão em ônibus normais, que vão de carro, que vão soltos, né, avulsos, desgarrados, de ônibus, de avião. Então a chance de ter confusão ela não é pequena. Aí, se tiver confusão, aqueles que defendem a torcida única vão dizer que, viu, não pode mesmo, não tem jeito. Esse jogo com 2 torcidas, depois de tanto tempo fora de São Paulo, me parece algo que beira a irresponsabilidade. Como eu falei, parece até que é de propósito, né, para dar problema mesmo. Vamos ver o que vai acontecer no final de semana. Sobre o jogo, eu concordo muito com o Trajano. Acho que é um jogo de interesse restrito para as 2 torcidas. A Supercopa ela é uma espécie de um festival para abrir a temporada. Aqui ela não abre a temporada porque os estaduais fazem isso incondicionalmente, né? Se você ganha a Supercopa, no dia seguinte tudo voltou ao normal, não é uma taça que você vai ficar comemorando durante muito tempo, e nada adianta ganhar a Supercopa e o resto do ano não ganhar nada. O Atlético Mineiro ganhou a Supercopa, por exemplo, no ano retrasado, e depois não ganhou mais nada. Ficou demitindo o técnico, trocando de treinador, depois de um ano histórico, que foi 2021. 2022 ganhou a Supercopa e ficou por isso mesmo. Então, a Supercopa acho que é uma diversão de fim de semana e nada mais. Vale pela premiação, que é boa, claro. É uma taça a mais, você coloca no currículo, mas ela não adianta nada se você passar o resto do ano sem ganhar rigorosamente nenhum título, fazendo campanhas ruins, não vai adiantar nada. Então, acho que é uma diversão de fim de semana. Passou o fim de semana, acabou. É mais ou menos que nem o carnaval, que na semana que vem. Acabou o carnaval, volta a vida, você vai ter que trabalhar, fazer as coisas, não adianta ficar pensando no que aconteceu durante o carnaval. Só que o carnaval dura 4 dias, pelo menos, né? Em alguns lugares até mais. A Supercopa é um domingo, e olha lá, acho que não tem esse peso todo, não pode ter esse peso todo, e seria absurdo, no caso você falou do Carpini, de um eventual título do Palmeiras, a vitória do Palmeiras, alguém ficar já perseguindo ou discutindo a capacidade do treinador, que mal chegou, já foi, teve a possibilidade, aproveitou com seus jogadores, coisa que São Paulo não tinha conseguido até então, teve outras chances e não conseguiu. A primeira vitória em Itaquera, né? Outros técnicos mais rodados tiveram chance e não conseguiram, né? À frente do São Paulo, ele conseguiu, já é um ponto muito positivo. E desde que não seja uma goleada humilhante como foi o 5-0 que o Palmeiras impôs ao São Paulo depois de ganhar a Copa do Brasil, né, no Brasileiro do ano passado, qualquer coisa é normal. Acho que não pode tratar o dia seguinte desse jogo como se fosse algo tão importante assim, porque não é. Não é. É um título de menor expressão e vale muito pelo fim de semana, pela gozação ali, rivalidade, ponto final. Não pode ser mais do que isso. Mais do que isso, eu sei que se São Paulo não ganhar, o presidente Casares vai ficar triste, porque não vai poder ficar pulando no vestiário junto com os jogadores ali dançando. Naquele vídeo, isso não é mais constrangedor, porque tem um vídeo vazado do Corinthians para superar. O Corinthians é imbatível nessas coisas, né? O Casares, né? Eu fico imaginando o Florentino Pérez pulando com o Vinícius Júnior e o Rodrigo com o Y, né? Lá no vestiário do Real Madrid, depois de ganhar do Barcelona, um clássico, coisa parecida. Eu não consigo ver essa cena, mas o Casares estava lá pulando no meio dos jogadores, né? Enfim, chega a ser engraçado, né? Então, imagino que ele está empolgado com a possibilidade de conhecer e pular, saltar no vestiário do Mineirão, mas se não acontecer, já ganhou do Corinthians, já saltou no vestiário, o rapaz está aí, um novo treinador, deixar o rapaz trabalhar, esse jogo de domingo não pode interferir em nada. No Palmeiras eu nem falo, porque é óbvio que não vai interferir. Se o Palmeiras não for o vencedor da Supercopa, não vai ter crise, não vai ter nada, a vida vai seguir normalmente. Bom, para quem não viu, tem um vídeo lá nas redes sociais do São Paulo no Itaquera, depois da vitória contra o Corinthians, que está todo mundo lá cantando, os gritos que a torcida do São Paulo grita, e o Casares está ali no meio. É curioso que o Carpini, que é o técnico, ele tá mais contido que o próprio Casares no vídeo. Ele está meio pulando devagarzinho. Eu não quero já, na minha volta, aparecer do contra, já discordei do Zé Trajano, agora vou discordar do Mauro. Vai me desculpar, nada mais natural que o presidente do São Paulo, afinal ganhou do Corinthians. Era tudo que faltava para o São Paulo. Pense nisso. Ô Mauro, é quase um título mundial, é quase o Tetra. Não, discordo de você completamente. Eu acho que eu também, no lugar dele, pularia ganhar do Corinthians em Itaquera, para o presidente do São Paulo fazer uma grande festa. Mas até achei pouco, achei que ele foi comedido.